Uma ótima tarde a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez na página do TV Repórter Everaldo Leite. E hoje estaremos falando sobre saúde, exercícios físicos e muito mais. Deixa eu entrar aqui com o nosso doutor Leandro Nogueira Salgado Filho e o nosso professor Tiago Moraes, do Clube da Terceira Idade. Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde. Pessoas maravilhosas. Vamos falar de saúde, né, gente? Vamos falar de saúde com quem entende do assunto, né? Eu queria que agora o professor Tiago Moraes pudesse se apresentar, falasse um pouquinho sobre ele, sobre o Clube da Terceira Idade, e logo, logo, o doutor Leandro Nogueira. Boa tarde, amigos. Boa tarde, professor Leandro. Prazer em tê-lo conosco. Boa tarde, Everaldo Leite. Sou o professor Tiago Moraes. Algumas pessoas já me conhecem em outras lives aqui que a gente está fazendo. Hoje estamos tendo o prazer, né, a honra de ter conosco o professor Leandro Nogueira, um profissional com quem tem um carinho, um respeito muito grande, né? Como profissional de educação física, nós temos algumas pessoas, alguns representantes da categoria que nós nos inspiramos e temos como um referencial. E com certeza o professor Show é meu referencial e com certeza de muitos profissionais da área também. Sou o presidente do Clube da Terceira Idade de Nova Iguaçu, sou professor de Educação Física, como eu disse, né? E também sou gerontólogo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu considero de extrema importância, principalmente para o nosso público, né, do Clube da Terceira Idade, que é atividade física, saúde, promoção da saúde, muitas questões de extrema relevância e com um diferencial, né, que eu considero muito importante, né, é a fonte da informação. Eu destaco que a informação é o bem mais precioso que nós temos, né, em todas as esferas. E quando essa informação é de uma fonte fidedigna, aí ela se torna mais valiosa ainda. Então, muito obrigado, professor, muito obrigado a todos. Por favor, professor Leandro. Jornalista Everaldo Leite, boa tarde. Professor Tiago Moraes, muito boa tarde. A todos os que estão nos honrando, né, em assistir a live, o meu boa tarde também. Eu agradeço muito as suas palavras, eu fico, inclusive, lisonjeado, mas o que eu pretendo aqui é que nós possamos conversar sobre exercícios físicos, o papel deles na promoção da saúde, o possível papel deles na promoção da saúde, principalmente em tempos de Covid-19, né? E eu espero realmente que possa ser de valor para todos os que nos assistem, sejam pessoas do público em geral e, eventualmente, colegas que nos assistam e que até possam contribuir com algumas observações, com algumas perguntas, né? Porque esse é um tema que possui vários ângulos de abordagem. Eu selecionei aqui 5 aspectos para construir um roteiro, mas há vários outros ângulos, e no decurso da live pode ser que colegas também queiram apresentar algumas observações, e no que eu penso que vai ser muito bem-vindo. É isso aí. Agradecemos aí aos dois especialistas no assunto, né? E o doutor e professor Leandro Nogueira, né, ele vai falar um pouquinho, juntamente com o professor Tiago, né? Saúde e promoção de saúde. Distinção entre atividades físicas e exercícios físicos. Exercícios físicos e a pandemia do Covid-19. Olha a gente que tema, hein? Olha que tema, hein? O que nos informam os princípios da imunologia, orientações gerais para a prescrição segura dos exercícios físicos, tipos, duração, intensidade, frequência, progressão. Por que os exercícios físicos devem fazer parte de nossos hábitos de vida? Olha, então fique ligadinho, comece a compartilhar o nosso trabalho, porque aqui você vai aprender e muito. E logo, logo, às 9 horas da noite, falando sobre obesidade, que também o doutor também vai estar dando um toquezinho sobre isso. Então, doutor Leandro Nogueira, agora é com o senhor, pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigado, jornalista Everaldo Leite. Bem, eu e o professor Tiago, nós combinamos acerca de um roteiro nesse sentido, um roteiro com esses 5 itens que foram
anunciados pelo jornalista Everaldo Leite. E esse roteiro começa com a questão da saúde, né? E promoção de saúde. Exercícios físicos podem contribuir para a saúde, mas o que seria realmente saúde? E o que seria promoção de saúde, né? Se eles podem contribuir para promover saúde. Bem, a saúde é um conceito amplo, não se reduz à questão biológica. Claro, a questão biológica é importantíssima. A maneira como nós vamos cuidar de nós próprios, o nosso corpo, né, em todos os aspectos, inclusive pele, que é o maior órgão do nosso corpo, sem dúvida nenhuma. Mas a saúde é uma síntese, é o resultado do que acontece com a biologia do corpo, com o ambiente em que nós vivemos, né, com as relações sociais, com a economia e com a política. Por exemplo, as políticas que estão sendo adotadas nesses dias de pandemia, elas influenciam a nossa saúde. Imagine as pessoas que não estão podendo trabalhar porque nós estamos saindo agora, aos poucos, né, de isolamentos oficialmente mais severos. Se essas pessoas não tivessem o suporte de uma política de complementação de renda, como é que elas lidariam com as questões fundamentais da saúde delas, não é verdade? Então, a saúde, a primeira coisa que eu considero importante que a gente tem em mente é que é uma síntese de todos esses aspectos. A biologia, o ambiente em que nós estamos vivendo, as relações sociais e a economia e a política. Tá? Agora, promoção de saúde, esse é um conceito interessante. A primeira vez em que se falou sobre ele, que se organizou uma conferência em torno dele, já temos aí 53 anos, foi em 1967, em Ottawa, no Canadá, exatamente uma conferência da Organização Mundial de Saúde, denominada Promoção da Saúde. Tá? E nessa conferência, tá, o exercício físico, tá, as atividades físicas saudáveis passaram a ser reconhecidas, se bem que timidamente, entre as estratégias de promoção de saúde e qualidade de vida. Aos poucos, isso veio sendo construído. Nós tivemos já no final dos anos 60 o trabalho do professor Kenneth Cooper, né, com o famoso método Cooper, que depois foi difundido pelos livros que ele escreveu e várias palestras que ele deu mundo afora. Aqui no Brasil, em 1970, isso nos foi trazido a partir do saudoso professor Cláudio Coutinho, e isso disseminou também uma prática generalizada de atividade física, tudo isso ligado à questão de promoção de saúde. Nós tivemos, nos anos 70, aquela famosa campanha, pouco depois, 1972, 74, a campanha Mexa-se, né, da TV Globo na época, né, e o apelo era nesse sentido, de promoção, exercício, valorizando a possibilidade de promoção da saúde. Né? E no meio disso tudo, né, aí nós podemos entrar no nosso segundo tópico do nosso roteiro de 5 partes. No meio disso tudo, ao mesmo tempo nós ouvimos falar de exercício físico e atividade física, como se nós estivéssemos falando da mesma coisa. São próximos os termos em significado, mas não querem dizer exatamente a mesma coisa. Atividade física é tudo aquilo que nós decidimos realizar e fazer com a nossa estrutura corporal, com a nossa massa corporal, com os nossos movimentos, que são necessários às nossas tarefas gerais do dia a dia. Essas atividades físicas, elas podem envolver, portanto, diferentes níveis de esforços físicos, mas elas não são exatamente
exercícios físicos. Eu costumo dizer que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Por outro lado, eu posso transformar atividades físicas do meu dia a dia em exercícios fáceis de serem feitos e exercícios até que não cansam e que podem nos trazer ótimos benefícios já pela manhã. Por exemplo, o espreguiçar, essa coisa simples que muitos de nós até esquecemos, né, no dia a dia, procurando logo seguir para o trabalho. Agora, em épocas de Covid, nem tanto. Mas muitas das vezes as pessoas acordam e se levantam imediatamente. A primeira preocupação é dar um jeito no alarme do celular, no alarme do despertador, e as pessoas saem logo da cama num movimento apressado, que inclusive deve ser evitado. A primeira coisa a fazer é espreguiçar. Essa é uma atividade física, espreguiçar. E é uma atividade comum a todos os mamíferos. Todos os seres humanos são mamíferos privilegiados, né? E muitas das pessoas não fazem isso. Essa é uma atividade extraordinária, feita, digamos, que dure 1 minuto. Já produz um efeito excelente de redistribuição adequada da circulação, e ali mesmo, estando ainda a pessoa deitada, ela pode fazer alguns alongamentos, pequenos alongamentos, como trazer uma perna em direção ao corpo, depois a outra perna em direção ao corpo, pode fazer 10 segundos com cada perna, 2 vezes cada uma delas, as costas vão ficar curvadas, numa atitude até interessante, que já protege, já prepara o segmento lombar da coluna para a saída da cama. Em seguida, as pessoas podem se sentar na cama, tá? Após esse espreguiçar, esses alongamentos, e levantar da cama, inicialmente com os joelhos flexionados, bem flexionados, as pessoas erguem o quadril, o tronco, os joelhos flexionados. No final, aí os joelhos se flexionam, a pessoa está de pé, e nós já tivemos aí uma atividade física que pode envolver uma prática de se transformar num exercício feita diariamente, com pouca duração, intensidade levíssima, mas que vai evitar, por exemplo, que as pessoas acordem abruptamente e se sintam com tontura logo em seguida, que vai evitar que as pessoas se levantem reclamando de dores na coluna, tá? E outros sintomas de mal-estar que podem não ser, claro, mas podem ser também indicativos de problemas que estão para acontecer, mas que estão, por enquanto, devidamente contidos por alguma sorte que a pessoa tem, talvez até por possuir uma saúde biológica de base muito boa. Tá? Até aí podemos continuar, professor Tiago, jornalista Everaldo. Com certeza. Deixa eu atrapalhar só um pouquinho, professor, só um pouquinho. Pois não? Ele falou uma coisa aqui que me deixou meio encucado, vamos dizer assim, né? Eu acordo muito rápido por causa do despertador, porque eu tenho que fazer vídeos, então na hora que ele toca, que é o celular toca, eu dou um salto, e esses dias eu percebi, o senhor falou uma coisa que mexeu comigo, eu percebi que minha cabeça rodou, e eu dei uma apoiada, né, até que eu me sentisse melhor ali, e o senhor citou uma coisa que mexeu comigo, eu acho que as pessoas que estão assistindo, elas podem estar passando pela mesma situação. Teria só como o senhor dar um toquezinho para a gente passar para o professor Tiago sobre isso? Então não é legal que isso aconteça? Não é legal e deve ser evitado. Deve ser evitado porque, provavelmente, o que pode ter ocorrido? Não houve tempo da sua circulação se adaptar diante da rapidez que ocorreu entre abrir os olhos e deixar imediatamente a cama.
o organismo, ele, vamos lá, que tenham sido mesmo 5 horas de sono. O ideal seria pelo menos 7 horas, mas vamos imaginar que tenham sido 5 horas. É muito tempo numa determinada situação para que depois eu saia dela imediatamente. E aí, essa tontura, ela pode ser provavelmente decorrente disso. Tá? Só. Não é indicativo, não quer dizer que haja um problema circulatório. Agora, a questão é que se esse hábito for permanente, ele pode ser um dos hábitos que contribua para problemas circulatórios no futuro. Não o único. Não o único. E à medida que o tempo for passando, por exemplo, se a pessoa ficar com sobrepeso, obesidade, com outros problemas que dificultam a circulação, e ela resolve fazer esse mesmo tipo de atividade, isso pode, em função de não dar tempo da circulação se ajustar, isso pode gerar um acidente vascular. E, na verdade, muitos acidentes vasculares, AVCs, infartos, acontecem exatamente pela manhã, pouco depois de o despertar acelerado e indevido. Tá? Olha, Sim. a nossa psicóloga Amanda Alves, ela colocou: já senti tonturas ao levantar bruscamente da cama. Isso deve ser evitado em qualquer idade. Em qualquer idade, mas à medida que nós alcançamos a vida adulta, meia-idade, terceira idade, esse cuidado deve ser redobrado, principalmente na terceira idade, porque todo o nosso organismo ele tende a ter reações mais lentas. E nós precisamos nos adaptar a isso e, com isso, dá para um bom nível de adaptação. Você consegue viver mais de 60, 70 anos e não vai ter dificuldade de lidar com os anos que vão vindo. Né? Agora, se você, a partir de uma certa idade, não leva em conta esses aspectos, essas limitações, e resolve agir ignorando elas, para as pessoas de terceira idade, também pode ser um enorme problema. Mas quem tem meia-idade, está com sobrepeso, hipertensão, às vezes um indivíduo de 40 e poucos anos, ele pode ter um infarto de manhã, logo depois de ter acordado. Que perigo. Tudo depende de como esteja a situação de base da saúde dele. Né? Às vezes é uma pessoa bem mais jovem, né? 40, 42 anos, mas está com problemas de obesidade, está com problemas de hipertensão, tem o colesterol alto, ele pode estar numa situação ainda mais, digamos assim, propensa do que um idoso que se cuide muito melhor. Olha, a Nete Farias botou aí: eu tenho apneia. Né? A gente vê a importância aí do trabalho também, né, professor Tiago? Do trabalho da terceira idade, exercícios constantemente, todos os dias, né, doutor? Isso ajuda muito. Eu queria até que o professor Tiago ele falasse alguma coisa, ele entrasse agora, falasse um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho dele, e entrasse diretamente no tema. Professor Tiago, boa tarde. Mais uma vez, né? Boa tarde. Então, realmente é muito importante, né, muito esclarecedor a fala do nosso amigo professor Leandro. E são detalhes, são coisas pequenas que nós deixamos de fazer, que tem um desdobramento, às vezes, irreversíveis para a nossa vida. Né? Eu defendo muito essa questão do princípio da lei natural e essa questão do exercício matinal que o professor Leandro destacou aqui, o ato de se espreguiçar, né, é um exercício mais simples e, como ele destacou, todo mamífero, todo ser vivo, né, costuma fazer esse exercício, né, todo mamífero, já seguindo esse instinto da lei natural. Porque o seu corpo, como foi bem destacado, ele está em repouso, e quando você começa a se movimentar, ele precisa de um tempo para realmente estar em condições de realizar as atividades que você pretende fazer. Espreguiçar, extremamente importante.
né? Além das outras dicas que o professor destacou, que é importante que façamos antes ainda de sair da cama, né? Sobre essa questão do levantar rapidamente, Everaldo, só acrescentando aqui, existe um índice altíssimo de acidentes, né, e ocorrências envolvendo idosos à noite, justamente por conta disso. Nós tivemos o desprazer de perder, né, uma pessoa muito querida por todos do nosso grupo, né, todas as pessoas que a conheciam, justamente dessa questão. Ela assim, levantou à noite, já estava deitada, levantou para atender um telefone, levantou muito rápido, sentiu tontura e acabou caindo, né? E, consequentemente, a queda para o idoso realmente é um fator extremamente difícil, porque as consequências são pesadíssimas, né? Então, deve-se evitar, inclusive, com certeza o professor Leandro vai abordar isso aí, mas é fundamental que estejamos atentos a essa questão. À noite, levantou, acordou, senta, tem aquela regra dos 5 segundos, né, 15 segundos que você senta, conta de 1 a 15 e tal, para levantar com segurança, e aí para evitar até mesmo esse desdobramento que o professor Leandro colocou, a questão do AVC e outras questões que são muito importantes, né, e graves para a questão da nossa saúde. Em relação à questão da promoção da saúde, são iniciativas importantíssimas que devem ser estabelecidas, né, pelo poder público através das políticas públicas de saúde, mas também nós podemos fazer, né? E o Clube da Terceira Idade, ele vem fazendo isso com bastante sucesso, graças a Deus. Que nós estamos há 20 anos em Nova Iguaçu, cuidando das pessoas idosas e das pessoas de meia idade, através, né, das atividades físicas, dos exercícios, e agora com um grupo de psicólogos, fisioterapeutas, que também fazem a intervenção numa outra abordagem que eu considero extremamente importante, que é essa abordagem, né, da informação. Como eu coloquei anteriormente, a informação é importantíssima, e quando ela vem do profissional, é uma informação privilegiada para o idoso e para as pessoas de todas as idades, né? E no que diz respeito à questão da saúde, é fundamental que tenhamos acesso a essas informações e a coloquemos em prática. Rodas de conversa sobre saúde, nós estamos desenvolvendo, inclusive, isso é uma forma da promoção da saúde na sociedade, nos grupos de idosos, com orientações com psicólogos, fisioterapeutas e profissionais de educação física, onde nós fazemos abordagens esclarecedoras no que diz respeito às alterações do envelhecimento, e da questão da cognição também, que a pessoa, quando começa a envelhecer, começa a entrar no declínio de algumas funções que deverão ser detalhadas também à frente aí. E no atendimento, né, que nós fazemos no Clube da Terceira Idade, nós procuramos fazer isso também. Então, vamos continuar aí, professor Leandro. Muito obrigado pela atenção e vamos avançar. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço, professor Tiago, acerca do exemplo, né, que inclusive o senhor nos deu, infelizmente, da pessoa que se levantou à noite por conta de um telefonema e depois passou mal, né? Telefonemas à noite sempre são preocupantes, né? Quando acontecem pela madrugada, eles geram, inclusive, de imediato, uma sensação de mal-estar. O barulho faz com que você acorde, faz com que você imediatamente se preocupe, né? Porque, quem é que está ligando nesse momento? O que pode estar ocorrendo, né? Mas é preciso tomar cuidado, é como num acidente. Se você vai observar o acidente, cuidado, não se aproxime mais do que é o devido, ou você pode acabar sendo vítima do acidente. Com relação ao telefonema na noite, principalmente se é celular, tá? Qual eu penso que deve ser a atitude? Bom, à noite, em geral, não deve ser uma boa notícia, mas antes, calma, antes de sair da cama,
faça devagar, talvez não seja realmente o caso de espreguiçar, mas é importante levantar devagar, sentar primeiro, tá? Aguardar um pouco, que seja 5, 10 segundos, em seguida erguer. Se por acaso o telefonema não está mais chamando, o número vai estar ali registrado. Então você vai e liga. Tá? Muitos telefones fixos hoje em dia também têm no mostrador a informação do telefone. Então você vai lá e liga de novo. E eu até aconselho que vá com calma mesmo, porque a notícia pode ser ruim, muito ruim. E quanto mais calmo estiver, melhor, porque aí existem duas possibilidades. Da pessoa vir a ter um problemão porque se levantou muito rapidamente e um outro problemão por não ter como lidar, às vezes, com o impacto altamente negativo da notícia. Então, são questões que normalmente nós não comentamos muito sobre elas, mas que devem ser, né, abordadas, porque, por piores que sejam os problemas, e esses podem ser problemas sérios, nós precisamos sobreviver, né? Precisamos prosseguir. E até, talvez, vai ser muito necessária a nossa ajuda diante daquilo que vai estar sendo comunicado num telefonema desse tipo. Tá? Bom, o nosso terceiro ponto aqui, ele é sobre exercícios físicos e a pandemia da Covid-19, né? E o que a imunologia nos informa em relação a isso? De antemão, eu lamento muito que nessa pandemia, de um modo geral, as academias tenham ficado totalmente fechadas, os espaços de atividades físicas para a prática de exercícios, caminhadas, todos eles tenham ficado, de certa forma, interditados, né? Proibidos, alguns literalmente. Eu lamento muito, porque são espaços de saúde. Tá? Caberia, agora não cabe mais nós falarmos sobre isso, mas caberia talvez uma orientação, guardando aspectos de distanciamento social, né, para a frequência a essas instalações públicas ou privadas, públicas e privadas, de modo a se observarem todas as precauções para que não houvesse, de fato, a transmissão facilitada do contágio. Né? Porque, veja bem, durante a pandemia, eu não deixei de ir ao dentista. E quando eu fui ao dentista, houve todo um cuidado na minha recepção. Pelo WhatsApp, me fizeram um inquérito, eu tive que responder ao inquérito pelo WhatsApp. Chegando ao dentista, ao consultório dentário, que é um espaço de saúde, né? Eu tive a temperatura medida, né? Eu tive o oxímetro aplicado no meu dedo indicador para saber como estava o meu nível de oxigenação. Né? Eu estava de máscara, atendente de máscara também, o próprio dentista de máscara. Ao entrar, eu tirei a máscara, evidentemente, mas recebi um óculos, né, para uma eventual gotícula qualquer não vir a ter contato com as minhas mucosas oculares. O atendimento foi um êxito, eu saí, não contraí nada, isso tem mais de 2 meses, né, porque as pessoas precisam de tratamento dentário durante a pandemia. Vá você lidar com um abscesso, por exemplo, um abscesso pode dar problemas gravíssimos, inclusive uma septicemia. Você não vai atender a pessoa. Né? E as academias deveriam ser reconhecidas como espaços de saúde, porque os professores de educação física são profissionais da área de saúde. Né? E o que a imunologia nos informa sobre os exercícios físicos? Nós temos no nosso organismo, como proteção de primeira ordem, de primeira linha, as chamadas células NK. NK vem de uma abreviação em inglês, Natural Killers. Não é um nome muito simpático, seria assim, assassinas naturais. São células que atacam imediatamente qualquer patógeno que venha nos agredir.
E essas células, quanto maior for o número, o percentual de células no nosso organismo, maior a nossa resistência a processos virais, como, por exemplo, herpes. Herpes é um processo viral. Em alguns casos, pode se tornar bem grave. E acontece justamente quando as pessoas estão com as suas defesas imunológicas reduzidas por algum fator que seja, nível alto de estresse, né, principalmente. Os exercícios físicos de baixa intensidade, de moderada intensidade, já se sabe há muito tempo que eles promovem o aumento do percentual das NKs, as Natural Killers. E o aumento dessas células nos torna mais resistentes ao patógeno, ao coronavírus da Covid-19. E destacando que isso pode ser tão interessante que as pessoas, muitas pessoas podem ser contagiadas pelo coronavírus e não vão desenvolver sintoma algum, nada. Não vão dar nem caso de hospitalização, quando muito mal-estar, uma pequena febre, e vão se recuperar, sem dificuldade, sem necessidade de atendimento hospitalar. Justamente porque estarão com um sistema imunológico tão reforçado que mesmo esse patógeno não vai ser suficiente para fazê-las adoecer, né? Agora, realmente, com o sistema imunológico em baixa, esse patógeno é um agressor que pode até causar a morte, sim. E quando ele alcança um nível de causar distúrbios na atividade respiratória, a situação é ainda mais grave. E uma das coisas que me pareceu muito perigosa nessa pandemia foi a tal recomendação do fique em casa e vá para o hospital somente quando você estiver apresentando problemas respiratórios. Não. Sentiu-se mal. A ideia teria que ser seguir imediatamente para buscar auxílio médico e não esperar que o problema respiratório viesse a se manifestar. Muitas pessoas talvez tenham morrido por conta dessa orientação. E algumas dessas orientações foram tão assim bem ilustradas que você tinha uma história em quadrinhos em relação a isso. Não entre num Uber, não vá para um hospital, aguarde até ter problemas respiratórios. Nessas horas, isso pode ter sido fatal para algumas pessoas, infelizmente. Então, o que eu queria dizer com relação a esse tópico é que os exercícios físicos, na verdade, eles podem estar e poderiam ter estado na linha de frente para reforçar o sistema imunológico de pessoas saudáveis, tá, sem sintomas, para que essas pessoas não contraíssem a Covid. Mas as decisões políticas nesse sentido foram de proibição. E o que nós estamos observando? Pessoas que vinham praticando regularmente os exercícios estão se queixando de outros problemas ósseos, musculares, problemas, inclusive, entre os mais idosos, de redução muito forte do relacionamento social, porque exercícios físicos feitos em grupo, eles proporcionam relacionamento social, contato direto com pessoas que são amigas, com pessoas que nos fazem bem, né? Estar com elas em alguns momentos da semana, por que não? Isolamento psicológico, gerando situações de uma certa tristeza que pode ser também propensão à depressão. Então, realmente, eu lamento que esse tenha sido a decisão adotada, mas foi o que ocorreu. De qualquer maneira, é importante que as pessoas entendam que os exercícios físicos, principalmente de baixa e média intensidade, eles ajudam e muito nessas células, as células NK, que são as nossas primeiras guardiãs, as células que nos defendem imediatamente diante de qualquer processo de agressão, inclusive viral, ao nosso organismo. Tá? Agora, claro, com relação aos exercícios, o jornalista Everaldo gostaria de comentar alguma coisa?
Com relação aos exercícios... Ô, doutor, desculpa a demora, né? Desculpa a demora aí. O que acontece? Esse tema abordado está sendo um tema de muito valia e está rendendo bastante, né? Tem grupos do Bolsonaro que acabaram de compartilhar agora a live, então está rodando para tudo quanto é lado, né? Verdade. Então nós agradecemos aí a presença de vocês dois, né? O tema está muito bom, eu queria que vocês continuassem falando sobre isso. Teve uma amiga que fez uma pergunta aqui em cima, sobre não cortando, né? O senhor está dando uma continuidade. Deixa eu pegar aqui o comentário dela. Ela colocou assim: a Lúcia Vila colocou assim: ao deitar, o processo pode ser o mesmo. Acho que ela está comentando daquele momento que a gente deitou, né? E que eu levantei rápido e deu aquela tontura. E ao deitar, alguma coisa ligada, talvez ela esteja passando por alguma coisa. Isso sem cortar aí a continuação do senhor. O momento de deitar, ele é mais simples do que o momento do despertar, né? Agora, muitas das vezes as pessoas deitam e o sono não vem. Acontece muito isso. É importante, antes de deitar, que a pessoa vá lentamente, né, para a cama, gradualmente, e depois, na cama, pode haver um alongamento, um espreguiçar, né, porque o corpo ele fica também um pouco, vamos colocar entre aspas, às vezes após um dia muito intenso, o corpo fica um tanto moído, né? Inclusive a nossa altura diminui, né? Quando nos perguntam qual é a sua altura, a nossa resposta deve ser a que horas do dia? De manhã, de tarde, né? Porque a altura... Eu chego a ter, por exemplo, 1,86 m pela manhã. E no fim do dia, eu mal chego a 1,85 m. É curioso isso. Olha, aí, professor Thiago. E isso mostra como é que o organismo ele sofre pressões, né, da gravidade, inclusive, e no meio de um trabalho intenso, né, no meio de um trabalho que nos consuma, não é incomum a pessoa ir dormir com o corpo com aquela sensação de que olha, eu estou quebrado hoje, eu estou moído, né? Aí é interessante ir para a cama, se for com aquele colchão que é o legal, que a pessoa se dá bem com ele, né? E às vezes o colchão velho é o melhor, é aquele que nos aceita de melhor forma, né? Mas é importante que a pessoa deite, dê uma espreguiçada mesmo, para ver que se estica os ossos, entre aspas, né? E se o sono não vier, bom, aí há várias alternativas a serem tentadas, né? Uma delas é não pensar nos problemas. Eu sei que isso é difícil a beça, já passei por isso também, às vezes passo, mas não adianta que a gente não vai resolver problema nenhum na cama. O negócio é tentar se desligar dos problemas. Pensa numa música agradável, cante a música que você mais gosta, coloque uma música que você gosta. Músicas celtas, por exemplo, são músicas que invocam sons da natureza, né? Procure luz escura, né? Algumas pessoas gostam de ler. Várias alternativas podem ser tentadas, né? E, principalmente, não exija que o sono chegue logo. Ele vai chegar. Esse esforço todo, esse empenho todo vai resultar na chegada dele. Mas não deve haver ansiedade, porque a ansiedade, nessa hora, vai atrapalhar, né? Mas é o que eu digo. Eu tenho dificuldade, doutor. Eu tenho dificuldades também, professor, vocês dois aí, né? Um exemplo, eu fico no celular, né? E minha esposa reclama muito, mas eu trabalho no celular, constantemente. Então, na hora de dormir, eu vou contar isso porque muitas pessoas que estão assistindo podem estar passando por isso. Sim. Eu tenho muita dificuldade de pegar no sono. Parece que aquela iluminação fica dentro da nossa cabeça, né? Constantemente. E eu não consigo colocar aquela luz mais baixa. Então, eu fico assistindo e alguma coisa ligada a isso. Por exemplo, preciso de um tempo sem o celular, ou sem a luz da televisão, para que eu possa pegar no sono? Eu posso sair do celular e deitar? Será que eu durmo direto? Como é que é isso? Desculpa a pergunta aí. Mas acho que muitas pessoas podem ter essa mesma dúvida. Provavelmente é isso aí. Tem que deixar o celular de lado, desconectar até aqueles sons de mensagens que chegam à noite, né? Televisão, a mesma coisa.
Algumas pessoas até dormem melhor com a televisão ligada. Bom, nesse caso, se não está atrapalhando, deixa. Mas celular é um problema porque ele sempre está trazendo informações, né? Sempre está trazendo solicitações, inclusive. E algumas solicitações nós não vamos ter como atender à noite, né? Não é possível. O que vai ocorrer é que nós vamos saber de uma demanda e vamos ficar angustiados, porque não temos como resolver a demanda e já sabemos que no dia seguinte o dia já vai começar com aquele problema em tela, já ali no celular apontando para você. Então é melhor, no meu entendimento, a minha esposa reclama também a esse respeito, tá? Às vezes ela até fala comigo, escuta, você vai ficar aí no celular, vai ficar no tablet, eu vou desligar, então eu vou pegar o meu também. Aí eu também tenho que fazer isso. Porque senão realmente acontece de você acabar se envolvendo com problemas que não vai dar para resolver ali na hora. E no dia seguinte já vai acordar com a preocupação mais elevada, né? Que pode ter até atrapalhado o sono. E o ruim é, naquele momento, recebermos uma notícia não muito legal que acaba nos atrapalhando ainda a noite inteira, né? Com ansiedade, como assim o senhor comentou. E, professor Tiago, o senhor relatou até de um falecimento, né? Dentro de alguns pontos que o doutor falou. Tipo assim, gente, que live maravilhosa. Professor Tiago, o senhor tem a falar sobre isso aí também? Realmente, Viraldo, essa questão do sono, né? Ao adormecer, essas considerações que o professor Leandro colocou, extremamente pertinente, né? E existe também uma corrente de estudos ligados a essa questão do sono que destacam a questão da iluminação, né? Eles dão muita ênfase à iluminação. Quanto menor a iluminação no quarto, melhor. Inclusive, alguns mais radicais até destacam aquela questão daquela luzinha que fica acesa lá da televisão, né? Vermelhinho, azulzinha. Aquilo pode ter um reflexo no seu sistema neurológico, ou seja, uma parte do sistema de alerta do cérebro, enquanto ele estiver com algum estímulo voltado à questão da iluminação, ele é mais resistente. E ainda retorna aquela questão da lei natural, né, que o homem, antigamente, ele dormia mais cedo, já por conta dessas questões. Assim, a iluminação era bem reduzida, então havia uma tendência do homem dormir mais cedo. Sim. E por conta da questão da iluminação excessiva nos tempos atuais, o homem ele tende a ficar naquele estado de alerta mais tempo. E à noite, no quarto, realmente o melhor a fazer é isso mesmo. Você colocou a questão da música, né? Criar aquele clima para você realmente estimular o corpo e reduzir a iluminação. Mas. Agora, professor Tiago. Existe professor Tiago, deixa eu te atrapalhar só um pouquinho. Professor Tiago, só um pouquinho. A luz da televisão? Peraí, o que é isso? A luzinha da televisão? Existe uma corrente que defende, inclusive, rapaz, assim, alguns destacam que essa questão dessa iluminação acelera o processo de envelhecimento, né? Então, a gente sabe que a saúde é uma ciência que não é uma ciência exata. Existe uma corrente que fala uma coisa hoje, amanhã outra vem ao contrário. Então, os estudiosos realmente têm que estar sempre ali, né, se atualizando. Mas um fato realmente é intrigante. A iluminação ela estimula você a ficar no estado de alerta. Né? Em relação à questão da queda, né? É um caso muito delicado, para o idoso principalmente. Né? Nós tivemos esse caso, como coloquei anteriormente, e aí, dando andamento nessa questão que o professor estava colocando com bastante propriedade, a questão do afastamento dos idosos, dos grupos, né? Por conta da pandemia, o fechamento das academias, essencialmente um olhar extremamente importante que a sociedade fechou, né? Esse olhar para a necessidade do povo, principalmente aqueles que fazem a gestão das políticas públicas, que deveriam estar realmente mais focados na qualidade de vida das pessoas. No clube, por exemplo, nós temos muitos idosos que estão afastados, né? Hoje, muitas pessoas estão atravessando por algumas questões de cunho psicossomático, né? Psicológico, como foi destacado pelo professor Leandro aí, a questão da depressão, ansiedade. É uma questão que
tem o seu gatilho, em alguns casos, por esse isolamento social a que nós fomos submetidos de uma forma extremamente, né, contundente, imperiosa. Então, é uma questão que realmente deve ser revista. Como destacou a nossa amiga Adriana, voltar às academias, mas com os princípios de regras de prevenção rigorosos, como foi destacado, inclusive, pelo professor Leandro aí. Tem que se fazer, né? Porque se não houver esse controle, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que estão imunologicamente fragilizadas, elas certamente serão, né, vítimas. E a patologia, a gente sabe que ela age com uma severidade maior dessas pessoas que estão com essa fragilidade aí da imunologia. Então, a atividade física, além de ser uma ferramenta que ajuda nessa questão social, do psicológico, ele também estimula a produção dessas células de proteção, né? A imunidade, ela sofre uma alteração positiva com a prática da atividade. Por isso, nós continuamos mantendo as atividades online, né, no clube, para as pessoas, e realmente nesse caminho. Tá? Mas, por favor, professor Leandro, estou gostando muito de ouvir o senhor, acho que todos estamos aqui, né, aprendendo muito com o senhor hoje, aqui alunos que estão participando, elogiando aí a sua fala, realmente o senhor está nos dando uma aula extremamente rica, esclarecedora, e vamos avançar, professor, por favor. Bem, agora, professor, o que acontece? E em relação aos exercícios físicos, né? Duração, intensidade, o professor Thiago falou muito bem agora, fazer academia e tal, mas é qualquer exercício? Tipo assim, eu vou fazer um exercício, e como que é isso? A duração, a intensidade do exercício, como que é isso tudo? Ótima pergunta, é o nosso quarto tópico, né, no roteiro que nós combinamos. Quando nós pensamos em exercícios físicos, o exercício físico é um tipo especial de atividade física. É uma atividade que tem características próprias. Que características são essas, né? Primeiro, eu preciso pensar no tipo de exercício. Vai ser uma caminhada? Vai ser uma sessão de pilates? Vai ser musculação? Vai ser hidroginástica, natação, ginástica de academia, esteira na academia ou em casa, né? Primeiro, a gente tem que pensar em qual tipo de exercício, né? Segundo, pensar na duração desse exercício. Qual vai ser a duração? 20 minutos? 30 minutos, 40, talvez uma hora, mais do que uma hora, não é necessário. Não é necessário. Realmente não para pessoas como nós, né? Para atletas é uma outra história. Além do tipo e da duração, qual vai ser o nível de esforço? Vai ser leve? Vai ser moderado? Vai ser um exercício de alta intensidade? Quantas vezes por semana eu vou fazer esse exercício? Né? Ou esses exercícios, porque há pessoas que podem, né, fazer até podem fazer duas formas de exercício. Por exemplo, podem fazer caminhadas e podem fazer musculação. Né? E como é que eu vou progredindo em meio a isso tudo? São questões que nós precisamos ter um esclarecimento básico sobre elas, para que possamos ter a exercitação sendo feita de forma segura e que possa realmente contribuir para a promoção de saúde, e não o contrário, porque o exercício mal feito, ele pode gerar também efeitos inversos, efeitos que possam prejudicar a saúde. No extremo, a pessoa pode até morrer de mal súbito devido ao exercício. Então, o sujeito estava bem, ele foi fazer uma caminhada no clube, durante a caminhada passou mal e depois entrou no hospital e morreu. Isso acontece. Gente, a coisa é séria, né, professor Thiago? Coisa séria, por isso que há essa preocupação, até mesmo do professor Thiago, em relação ao exercício físico, né, professor? Dando dicas, como que se faz, que ele é formado nisso também. Então, como se faz, como deve fazer, o tempo direitinho. Então, você que está assistindo agora, live abençoada, né? Vamos falar assim.
porque está ajudando muita gente, principalmente nesse momento, nesse período agora, de ainda isolamento social. Verdade. Então, professor Tiago, em relação ao exercício físico, o que o senhor tem a dizer também? Por que essa preocupação, principalmente com o público da terceira idade, em relação ao exercício físico? Com certeza, Everaldo. A linha de raciocínio é a mesma que o professor está destacando aí, com muita propriedade, inclusive, né? A gente sabe que todo excesso é nocivo em todas as etapas da vida, nos profissionais, como os amadores, né? Os idosos, principalmente. E nós temos muitos casos aí, casos de atletas que, inclusive, pelo excesso da atividade, por não obedecerem as orientações, né, respeitar o tempo necessário para o seu organismo, ele acaba vindo a óbito durante a prática ou logo após a prática, né? Já tivemos, né, professor? Já tivemos um caso de atletas de dentro do próprio do campo, correndo ali, botou a mão e caiu para o lado. Isso porque, assim, desrespeitou essa condição que o professor está colocando com bastante propriedade, né? O tipo de exercício, o tempo, as condições das pessoas, ou seja, cada ser humano, eu costumo destacar, né, é um universo. Então, a atividade tem que ser elaborada de acordo com a necessidade dela. Por favor, professor Leandro, vamos continuar aí, que está muito bom. E o senhor colocou uma coisa muito importante, professor Tiago. Às vezes, o problema ele vai se manifestar depois da atividade. Tá? Isso. Lá na UFRJ, eu sou professor há 25 anos da Escola de Educação Física e de Esportes, da UFRJ, e eu sou responsável pela formação de futuros professores. Eu ministro as disciplinas de hidroginástica, fundamentos da hidroginástica, aplicação pedagógica da hidroginástica. A hidroginástica hoje é uma atividade que está internacionalmente disseminada e a maior parte do público, não são os únicos públicos, mas a maior parte é de pessoas de meia idade e a chamada terceira idade, os idosos. E eu comento com os futuros professores o seguinte: olha, muita atenção com a prescrição do exercício, procure respeitar as características dos praticantes, porque os exercícios é que têm que ser ajustados aos praticantes, e não o contrário, não os praticantes se ajustarem aos exercícios. E lembrem-se que os problemas eles podem ocorrer com os praticantes não é só durante o exercício, mas depois do exercício, quando a pessoa já está, inclusive, em casa, no conforto do seu lar. Eu costumo dizer a eles o seguinte: se você está responsável por uma turma, seja ela do que for, qualquer atividade física, ministrou uma aula num determinado dia, né, e passou-se esse dia, ou você vai se encontrar com as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, digamos, na quinta-feira, o dia do exercício foi na terça, você terá certeza de que está caminhando pelo caminho mais adequado, vamos dizer assim, ou você poderá imaginar que está no caminho certo, quando essa pessoa volta na quinta e comenta com você: professor, professora, olha, a aula foi ótima, estou me sentindo muito bem, eu realmente não posso deixar de comparecer. Eu, sempre que puder, estarei aqui. Aí você tem uma pista importantíssima que vem exatamente das pessoas que confiam em você, que participam das atividades por acreditarem na sua responsabilidade ética, profissional. Tá? É um dado muito importante, muito valioso, que vai ajudando você a compreender como cada vez mais prescrever os exercícios da maneira mais adequada para as pessoas. Tá? Então, você, quando pensar no tipo de exercício, tem que pensar no tipo de exercício ajustado à pessoa. Tá? Por exemplo, eu trabalho muito com exercícios aquáticos, tá? Hidroginástica, natação, são os exercícios com os quais eu mais venho lidando ao longo da minha vida, né? Isso mais de 40 anos já. E a minha preocupação é
ao prescrever um exercício para uma turma, eu sei que nem todos da turma vão fazê-lo do mesmo modo. Eu tenho que ficar atento a cada um. Eu tenho que ver. Eu não posso ter aquela desculpa de não observar o 25º participante da minha turma. Então, eu deveria ter dito o seguinte, só posso dar aula para 20. Mas se eu tenho uma turma de 25 alunos, eu tenho responsabilidade pelos 25 o tempo todo em que eu estiver ali com o encargo de conduzir a aula. E, nesse sentido, eu tenho que prestar atenção a todos. E atento, por exemplo, à postura, porque a postura durante o exercício diz muito. Se a pessoa não consegue manter a postura em qualquer exercício, musculação, por exemplo, se ela não consegue manter a postura na hora de um movimento, ela pode se lesionar. Na hidro, ela pode estar dando sinais de cansaço, e você tem que estar olhando o tempo todo enquanto prescreve o exercício. Né? Você tem que prestar, por exemplo, atenção ao ritmo da respiração. Se o ritmo estiver descompassado, o nível de esforço está provavelmente acima do devido. E aí você tem como estratégia importantíssima conversar com o aluno. Ele, quando vai conversar com você, ele baixa o nível de esforço. Com isso, você diminui a possibilidade do risco de um problema acontecer ali naquele momento. Você tem que estar prestando atenção a esses sinais, inclusive se o aluno está compreendendo, o aluno ou a aluna, né, se ele está compreendendo o que você está explicando. Se ele não estiver compreendendo, isso é sinal já de cansaço que vai prejudicar a execução adequada do exercício. E se o exercício não pode ser feito de modo adequado, ele não vai gerar o esforço, o efeito que ele deve gerar. Né? Ele não vai ter o benefício se ele não for executado da maneira correta. E a maneira correta não é a de um atleta. Não é de um atleta, não é a de uma pessoa que faz um movimento espetacular. Não, é a maneira que preserve a postura, que preserve a atividade respiratória e que use os músculos adequados. Esse é o exercício feito corretamente. Com o passar do tempo, à medida que a pessoa vai ficando mais experiente, em qualquer idade, hein? Inclusive com pessoas de mais de 70 anos, 75. Olha. Há pessoas com... Que legal. Eu tenho um colega na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele tem hoje exatamente 71 anos. Tá? E esse colega já foi nadador, inclusive, da Seleção Brasileira de Natação, já foi treinador de polo aquático, e ele nada até hoje, aos 71 anos de idade. Tá? E nada muito bem, e nada todos os nados, e participa de competições. Tá? 71 anos. 71 anos. E quando você observa uma situação dessas, você se pergunta como é possível. Bom, ele foi fazendo ao longo de muitos anos, ele gostava da atividade, ele é professor de educação física, ele realmente sempre praticou aquilo que ele resolvia ensinar, né? É muito importante o professor ser um exemplo nesse sentido, né? E o resultado é que ele pratica até hoje. Ele nada muito bem, por exemplo, golfinho, costas, peito, crawl. Ele nada melhor do que a maioria dos alunos da faculdade, para você ter uma ideia, com 71 anos de idade. Ele nada melhor do que a maioria esmagadora de todos os alunos da faculdade, na verdade, da universidade. Né? E a Federal do Rio de Janeiro é a maior do Brasil, né? A maior universidade federal do país. Se você pegar todo mundo que nada na UFRJ, você vai descobrir que ele nada melhor do que a maioria, né? Com 71 anos. Por quê? Porque com o passar dos anos, ele foi aprimorando a prática, ele foi ajustando o esforço, né? Ele nada, claro, com a idade dele, ele procura dosar bem o esforço para que não haja problemas em relação à saúde dele, e está hoje aí nessa situação. Então, quando nós pensamos num tipo de exercício, por exemplo, caminhada. Né? Caminhada é um exercício fantástico. O que eu tenho de pensar? Como eu vou caminhar, né? Onde eu vou caminhar. O como ele tem muito a ver com
o calçado, a vestimenta, né? Tem que ser um calçado que me proteja das oscilações do chão. Infelizmente, nós não temos, as cidades no Brasil não têm passeios públicos, calçadas decentes, infelizmente. Isso é incrível. Isso é uma questão de cidadania. Você pisar em calçadas adequadas. E nós não temos isso no Brasil. Você não tem isso no Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do país. Você vai ao Leme, Copacabana, você anda em calçadas que estão deterioradas. Uma pessoa pisa de mau jeito, vai torcer o tornozelo por causa da calçada. Né? Então você tem que pensar nisso tudo, tem que ter um bom calçado. Né? Eu estou na zona sul do Rio de Janeiro, vou caminhar no quarteirão lá em Copacabana, maravilha. Mas olha, coloca um tênis, um bom tênis, olho nas calçadas, certo? Isso é muito importante. A vestimenta tem que ser uma vestimenta adequada que permita a transpiração, que permita a troca de calor, evitar horários, por exemplo, de meio-dia, horários de alta intensidade solar, exercícios sob altas temperaturas são prejudiciais, pessoas morrem fazendo caminhadas sob altas temperaturas, evitar isso. Tomados esses cuidados, aí, ok, como eu vou caminhar, onde eu vou caminhar, aí vem aquela questão da duração. Qual seria a duração? Se você está começando, 20 a 30 minutos, e num ritmo que você possa até conversar com alguém. Vai conversando durante a caminhada, sem problemas. Isso não vai ter efeito nenhum. Calma. Os grandes especialistas internacionais dos exercícios, eles dizem que um pouco de exercício é melhor do que nenhum. Então, esse exercício é ótimo, sim. Vai conversando com uma pessoa que seja da sua amizade, uma pessoa que você goste, às vezes uma namorada, uma esposa, o esposo, o namorado, enfim. Vai caminhando 20, 30 minutos. De repente, você caminha até mais e nem vai sentir. Vai caminhar 40 minutos. Depois da caminhada, você avalia como está se sentindo, às vezes as pernas podem ficar um pouco pesadas, faça alguns alongamentos para os músculos que são mais usados, né? Depois o banho normal, higienização e vida que segue. Né? Aí observa durante o dia qual foi o efeito daquilo, se ajudou no sono, e é um exercício que pode ser feito todos os dias. Esse exercício é tão em baixa intensidade, você pode fazer diariamente. E para quem tem problemas de pressão arterial, diabetes, colesterol elevado, obesidade, é excelente. Mas vai queimar poucas calorias? Vai, mas vai queimar principalmente calorias vindas dos depósitos de gordura. E se a pessoa aliar essa queima de calorias com um cuidado maior com a alimentação, não é uma dieta ultra rigorosa, mas você não comer sem necessidade, né? Porque às vezes nós comemos sem necessidade, nós às vezes comemos por causa de olho grande, puro e simples. Essa que é a verdade. Ansiedade. Às vezes não é nem ansiedade, você assim viu ali a oferta do alimento, ele é bonito, ele é gostoso, ele tem um ótimo aroma. Como com os olhos, né, doutor? Eu, por exemplo, às vezes eu estou vendo um filme que tem café no filme, ou eu sinto o aroma do café, que é um aroma, nossa, muito gostoso, né? Lá vou eu atrás de um cafezinho, de repente um acompanhamento para o cafezinho. E às vezes não é necessário, você não está com fome nenhuma nessas horas. E nesses pequenos hábitos, né? Se você se policiar com isso, com uma prática de exercício, mesmo em baixa intensidade, fazendo isso, fazendo disso um hábito, né? 4 vezes por semana, 5, se quiser fazer todos os dias, você pode fazer todos os dias, vai ser como, nesse caso de baixa intensidade, vai ser como tomar banho todos os dias, escovar os dentes todos os dias. Isso vai trazer uma condição muito positiva para a circulação, atividade cardíaca, força muscular, inclusive, de quadril, pernas, né? E isso não tem praticamente contraindicação, a não ser para aquelas pessoas que possuem, por exemplo, problemas ósseos, né?
em relação a quadril, joelhos, pés, obesidade muito acentuada. Nesse caso, existe uma coisa chamada caminhada aquática. E essa caminhada ela pode ser feita se a pessoa tiver acesso a piscinas com água, por exemplo, na altura do tórax, né? Na altura dos ombros, mesmo na cicatriz umbilical. A caminhada aquática, se a pessoa puder ir a uma piscina e puder fazer a caminhada aquática, né? Mesmo sem estar ali um professor do lado, ela pode caminhar exatamente desse mesmo modo que eu comentei. E aí só vai ter que haver necessidade de um certo cuidado na entrada da piscina, na saída da piscina, entrar sempre muito devagar na piscina e sair sempre também muito devagar, tá? Sempre. Essa caminhada na água é excelente para pessoas que, por exemplo, têm muita obesidade. Eu sou coordenador de um programa de hidroginástica na obesidade mórbida, lá na UFRJ, que é um programa em associação com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, é ligado ao Instituto de Medicina Física e Reabilitação, e o objetivo do nosso trabalho, junto com os médicos que fazem gratuitamente a cirurgia bariátrica, né, ele tem 3 grandes objetivos. Em primeiro lugar, fazer com que os obesos reduzam com a prática da hidroginástica os níveis de pressão arterial, os níveis de também obesidade, ainda que sejam pequenos, colesterol, tá? Que estejam em condições de enfrentarem uma mesa cirúrgica. Tá? O segundo objetivo é trabalhar com aqueles que já passaram pela cirurgia, porque às vezes a pessoa passa pela cirurgia bariátrica e ela pode retornar a ter peso se ela não seguir as recomendações pós-cirurgia. E também prescrever exercícios para aquelas pessoas que não podem fazer a cirurgia, por diversos motivos. Tem pessoas, por exemplo, que têm alergia à sala hospitalar em relação à borracha dos equipamentos cirúrgicos, a alguns produtos de higienização. As pessoas acabam tendo acessos de alergia que impedem que elas sejam operadas, elas podem ir à morte antes da cirurgia acontecer. É inacreditável isso. E o trabalho, então, é para essas pessoas também, para que elas não precisem da cirurgia bariátrica, mas elas são acompanhadas pelo programa. Então, os obesos, nesse caso, eles encontram na caminhada aquática uma forma de exercitação sem igual, porque os joelhos não doem, o quadril não dói, e eles, ao mesmo tempo, ganham força muscular nas pernas, na coluna, eles experimentam várias mudanças de posição que fora d'água não poderiam fazer, não teriam como fazer, né? E fazem isso, às vezes, rapidamente, e numa situação também de divertimento, ao lado de pessoas que acabam fazendo amizades com elas, ao lado de algumas pessoas que já conhecem, e isso é muito legal, né? Então, a caminhada ela pode ser feita, como eu comentei, da primeira maneira, pode ser feita na água, até quando a pessoa não pode mais caminhar fora d'água, e nesses níveis, né, tipo de exercício, como nós já comentamos, duração, ela pode durar 30, 40 minutos, 50 minutos, a intensidade pode ser leve a moderada. O que é uma intensidade moderada? É aquela em que a pessoa sente que está se esforçando, sente que a respiração está começando a ficar mais forte, mas ela ainda assim sente conforto em continuar, dá para continuar. Depois ela para, realmente ela para, porque não, agora já senti que é bom dar uma parada, né? Esse é mais ou menos um modo de se identificar o exercício de média intensidade. O de alta intensidade é aquele em que a pessoa, em pouco tempo, ela percebe que, caramba, eu estou sentindo as pernas, parece que elas vão falhar. A respiração está difícil de buscar o ar. O fôlego, né? Alguns até se referem a isso, como o fôlego está faltando. E aí, esse é um exercício de alta intensidade. Não dá para manter esse exercício durante muito tempo. Não dá.
Não é proibido fazer, mas cuidado, esse exercício é o exercício que é mais indicado para atletas, né? E é importante a gente destacar o seguinte, que dá para uma pessoa comum fazer, mas tem que saber se está com todas as condições legais no dia, em ordem, né? E se sabe fazer bem a atividade. Não dá para fazer um exercício que a gente não conheça, um exercício muito forte. Não vai dar certo. Tem que ser um exercício que a gente já conhece há um bom tempo, está com a vestimenta adequada, no lugar adequado, e está num dia que está afim de fazer aquele exercício mais intenso. Porque tem dia que a gente não está afim de fazer exercício mais forte, não. Eu, na maioria dos dias, não tenho vontade de fazer exercício forte. Eu tenho vontade de fazer exercício, mas de média intensidade ou moderada intensidade. Às vezes, quando eu estou em meio a um exercício, mais empolgado durante a realização do próprio exercício, aí eu acabo até fazendo mais fortemente, mas uma vez ou outra na semana, 1, 2 vezes, se tanto, às vezes nem isso, passo a semana toda só exercícios leves, né? E às vezes tem semana, como todo mundo, acontece, eu não consigo fazer exercício nenhum. Essa semana, por exemplo, eu ainda não fiz nenhum exercício, né? E é claro que eu pretendo corrigir isso já a partir de amanhã, inclusive, né? Mas essa semana eu não fiz nenhum exercício físico e não é exatamente o que eu goste. Eu não me sinto muito bem sem fazer os exercícios. Professor, deixa eu abrir o alvo aqui. O professor Tiago, ele acorda a gente. Ele acorda a gente de manhã cedo, todos. Sobre pode falar, professor, pode falar. Sim, sobre a questão da atividade física na menopausa. O que o senhor poderia nos indicar nesse sentido, professor? Falando sobre a regularidade, as orientações para as pessoas que estão na menopausa, sobre a atividade física. Bem, é importante destacar que menopausa é um processo natural, né? Não se trata de patologia, não se trata de problema nenhum do organismo. E a prática de exercício, nesse caso, ela deve favorecer a mobilidade, principalmente porque a mobilidade vai favorecer a massa óssea, a manutenção da massa óssea, por reforço da musculatura, né? Então, que atividades podem ser indicadas? A musculação é uma atividade muito boa, bem orientada, é uma atividade excelente. Pilates, ótimo. O yoga também, o yoga exige muito da postura, assim como o pilates também, né? A musculação também exige da postura, mas o yoga e também o pilates, eles necessitam de um jogo contínuo da atividade respiratória, com atividade postural, são muito exigentes, né? E no caso do pilates e do yoga, você tem, enquanto faz a atividade, um estímulo muito grande também à flexibilidade, ao alongamento, tá? Natação também, porque a água é um meio físico que tem uma resistência muito grande. Para você vencer aquela resistência, você tem que fazer força. E você tem que usar a sua capacidade respiratória contra a massa de água, senão ela invade a boca e invade as narinas, né? O que não é nada agradável. Então você tem que estar fazendo força do ponto de vista dos músculos da respiração, os músculos externos, por exemplo, né? O diafragma, os músculos do tronco, né? São muito exigidos nesse sentido. A hidroginástica também pode ser uma atividade, né, nesse sentido, porque você vai precisar se movimentar na água, fazer força contra a massa de água. A caminhada em esteira é um outro exercício que pode ser muito bom, e de vez em quando tirar as mãos dos apoios da esteira e movimentar os braços como se estivesse numa caminhada em plena rua, e até movimentar um pouco mais, porque isso otimiza a atividade circulatória de membro superior, tá?
A esteira em casa é uma ótima recomendação também, né? Eu diria que a exercitação no período de menopausa, ela não deve ser diferente da exercitação no período pré-menopausa. Eu acredito que deva ser praticada com maior atenção à regularidade, tá? E destacar uma coisa importante: o fato das mulheres entrarem no período da menopausa não significa que elas vão ter osteoporose, no sentido de que menopausa leva imediatamente à osteoporose. Isso não é verdade. Tá? Inclusive, eu lidei ao longo da minha carreira com relatórios sobre densitometria óssea de várias senhoras, senhoras com 60 anos de idade, senhoras com 80 anos de idade, e com densidade mineral óssea idêntica ao de mulheres mais jovens. E aí? Como é que se explica isso? Não, elas estavam em menopausa, como é que pode ser isso? Não tinha que estar com osteoporose? Não, depende de como elas foram lidando ao longo da vida. Se vinham fazendo atividades físicas no dia a dia, inclusive, que estimularam a massa óssea, pessoas que caminhavam muito, pessoas que puderam lidar adequadamente com peso, pessoas que praticavam atividades físicas. Olha, eu me lembro que eu comecei a dar aulas para adultos e idosos já nos anos 80, início dos anos 80, veja bem. E uma das minhas alunas naquela época já estava com 53 anos de idade, né? E duas. Uma delas já faleceu ano passado, e eu tive o privilégio de tê-la como aluna de 1984 até 2019, 35 anos. O meu filho mais velho nem era nascido quando ela começou a fazer aulas comigo, e aprendeu a nadar depois dos 50 anos. E uma outra senhora da idade dela, com já mais de 50 anos também, e ela não tinha densidade óssea de uma pessoa sequer com osteopenia, que é o primeiro estágio da osteoporose. E já estava no período da menopausa. Tá? Então, a recomendação que eu diria é: qual o exercício que a senhora mais gosta? A senhora se sente bem no lugar que mais lhe agrada, com as pessoas que mais lhe são amistosas, né? Porque isso também é muito importante. Né? Faça esse exercício e faça ele regularmente. 3 vezes por semana? Que sejam 3 vezes por semana. 4 vezes, melhor ainda. 5, excelente. Porque pode-se fazer no mesmo lugar habitual de encontro, ou pode-se fazer, como no caso da caminhada, fora do lugar. Tem gente que, por exemplo, faz natação ou hidroginástica numa determinada academia ou clube, mas quando vai para o condomínio em que mora, tem piscina lá também. Então, se quiser, faz alguns exercícios ali naquela piscina do condomínio. Se tiver uma piscina em casa, nossa, melhor ainda, né? Aí, por que não? Convida até algumas outras pessoas, amigas, para fazer o exercício ali na piscina, se tiver em casa, né? Enfim, o que eu diria é que é escolher o exercício que mais agradar e não descuidar da regularidade. Não fazer como eu, por exemplo, que fiquei essa semana sem fazer, e eu já sou idoso, vou fazer 63 anos em agosto. Né? Então não é bom, na minha idade, ficar uma semana à toa. Ou por acaso, doutor, o professor Tiago convidou o senhor lá para o Clube da Terceira Idade, não? Sim, já convidou. E nós eu já tive uma oportunidade de acompanhar o grupo do professor Tiago a Poços de Caldas, né? Foi uma experiência altamente gratificante. Eu e a minha esposa, né, nós estivemos num evento em Poços de Caldas, e posso dizer aqui com, olha, absoluta integridade, que foi um dos eventos mais bem planejados e respeitosos
com as pessoas de terceira idade, como eu. Porque, infelizmente, jornalista Everaldo Leite, nós sabemos de muitas pessoas que se apresentam para a terceira idade e, na verdade, as intenções não são exatamente as intenções de desenvolvimento humano, não de solidariedade. E, olha, uma dessas pessoas já foi até governador do estado e está aí com a condenação de vários processos. E ele começou exatamente com participação e fundação de clubes da terceira idade, quando ele era mais jovem, foi até o Senado, depois virou governador do estado. E, nossa, nós poderíamos esperar de uma pessoa com esse passado, né, um processo de políticas públicas cada vez mais de atenção às pessoas idosas, né, porque isso significa civilização. Eu não estou falando em causa própria, não, mas o fato é que se na nossa vida nós não tivermos políticas públicas que sejam realmente respeitosas com a vida idosa, como é que vai ser o mundo, hein? Como é que nós vamos nos portar? Nós vamos nos portar querendo cada um tirar do outro o que for possível, porque o que vai ser de mim quando eu chegar aos 70 anos, né? Então eu preciso de um amadurecimento na vida política que entenda isso como civilização, né? E as pessoas mais idosas, elas podem, em contrapartida, retornar muitas coisas valiosas. Porque quantas histórias, quanta experiência de vida, quanta experiência profissional elas podem retribuir, né? Quantas orientações elas podem exarar, né? E uma sociedade que não leve isso na devida conta é uma sociedade que realmente não está num processo civilizatório adequado. Diferente, por exemplo, do Japão. O Japão tem 127 milhões de habitantes, uma população idosa imensa, maior do que a população idosa do Brasil, inclusive, tá? E é uma das populações de maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Nessa atual pandemia da Covid, com 127 milhões de habitantes, e sem ter feito o isolamento radical que nós fizemos, aconteceram isolamentos pontuais, sim, no Japão, mas não o isolamento social horizontal e de imediato, como nós fizemos. O número de óbitos no Japão não chega a 900 óbitos, numa população de 127 milhões de habitantes, né? E na Coreia, que é também um outro país com população idosa numerosa, esse número de óbitos não chega a 300 óbitos. A Coreia é menor do que o Japão em área física, né? Assim, mais ou menos o dobro do estado do Rio, que tem o tamanho da Suíça, mas possui 40 milhões de habitantes. O estado do Rio tem 17 milhões de habitantes, vamos aí. A Coreia tem 40 milhões, e o número de óbitos na Coreia não chega a 300. Tá? Isso é respeito para com os mais idosos, que são os mais vulneráveis na Covid, conforme todas as estatísticas indicam. E a atenção deles, como na Alemanha, foi também em relação aos mais idosos de imediato. Tá? O que é isso? São políticas públicas de promoção da saúde, tá? E que demonstram o alto nível de civilização dessas sociedades e que nós temos condições de implementar no Brasil. Basta nós pensarmos realmente com carinho no país em que nós vivemos e que é um país que tem condições extraordinárias, né, de clima, de água, de alimentos, inclusive, né? É isso aí. Doutor, que honra ter o senhor aqui presente, juntamente com o nosso professor Tiago. O professor Tiago quer falar alguma coisa? Estamos no finalzinho da live, né? Eu que agradeço. Essa semana eu ainda ouvia dois estudiosos nesse segmento nosso de envelhecimento humano e estavam fazendo um paralelo sobre essa questão
do idoso, né, na Europa e nesses países que você citou. E uma coisa que eles destacaram realmente, assim, o diferencial está basicamente nessa questão das políticas públicas, a implementação de políticas públicas de saúde e bem-estar social, né? Que está associada a essa questão da civilização que o senhor colocou aí com muita propriedade, né? E também realmente no respeito e na valorização das pessoas idosas. Que esses países, eles envelheceram, né? Eles falaram país primeiro mundo, envelheceram e entraram com as políticas públicas compatíveis com a necessidade daquela população, né? Aqui no Brasil, a gente não vê isso. E aí, professor, eu até destaco assim, eu costumo falar que se a gente conseguir trazer para Nova Iguaçu, né, políticas públicas voltadas, né, porque, olha, professor, existem várias políticas públicas voltadas para a qualidade de vida do idoso. O Brasil, eles copiam muitas coisas lá de fora, inclusive, né, o Estatuto do Idoso, ele foi totalmente inspirado, né, quase que copiado na íntegra, do Estatuto do Idoso desenvolvido lá fora. Né? E aqui eles não adequaram a nossa realidade e colocaram no bolso. Algumas políticas públicas estão sendo desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida dos idosos, mas não chegam nos municípios, justamente por conta dessa irresponsabilidade que o senhor destacou, né? Das pessoas que se propõem a falar pelo idoso, a cuidar, que não cuidam, que tem um discurso, mas a prática é outra. É verdade. A política pública fica, e isso fica na gaveta, vão para outros lugares, ou chegam de uma forma, como eu posso falar, fragilizada, porque se você vem de lá assim, exemplo que nós tivemos agora aí com os hospitais de campanha, né? Vem uma fortuna, vem uma quantia econômica legal para você fazer uma coisa bacana para os idosos, para a população. Aí os gestores, ao invés de colocar isso na prática, tiram lá um percentual, né, um covarde, e deixando a população desamparada, né, desassistida. E com o idoso não é diferente. Mas nós temos um desafio, professor Leandro, de trazer as políticas públicas para a nossa cidade, começar a mudar. Eu sempre digo, a gente começa a mudar dentro de casa, para o bairro e para a cidade. Depois a gente pensa no Estado, pensa numa questão mais ampla, porque se a gente tentar mudar lá por cima, a coisa fica complicada. Então, assim, é importante realmente, isso que eu destaco, a política pública como diferencial. E não precisamos inventar, porque ela já existe. A gente só precisa trazer isso para a cidade de Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu, como base, a gente pode ter, com certeza, avançar nesse sentido. Perfeito, professor, Perfeito. As falas aí são realmente muito pertinentes, esclarecedoras, e com certeza nós tivemos aqui uma tarde extremamente, né, rica em informações, orientações, né, e que realmente, se as pessoas colocarem 10% do que o senhor colocou aqui hoje para a gente, dessa informação que o senhor trouxe para a gente hoje aqui na vida delas, com certeza vão sentir uma diferença muito grande no que diz respeito à qualidade de vida, no que diz respeito à saúde, né? E no sentido mais amplo aí do dia a dia. Vai, Everaldo, queria falar alguma coisa, Everaldo? Desculpa. Eu agradeço também ao nosso doutor em psicanálise, o Luiz Braga, né, que também está presente aí conosco. Agradeço a todos com um alcance de mais de 4.400 pessoas, né? O alcance está aqui no cantinho. Isso é muito bom, né? Numa hora lá no cantinho, opa, peraí, é difícil botar em ordem aqui, né? Isso é muito bom. São muitas pessoas. Isso é só agora, né? Depois, quando a gente acaba, isso vai pegando, vai tomando aí, encontrando diversas pessoas que realmente precisam. Doutor, eu queria deixar com vocês agora as saudações finais, até mesmo por causa do horário, né? Claro. E agradecer com todo o meu carinho. Não sei nem como agradecer isso, tá? O professor Tiago aí, que está com a gente constantemente, o doutor que estou conhecendo agora, né, que é o Leandro Nogueira. Então, eu queria deixar com vocês aí saudações finais. Bem, antes de mais nada, eu quero muito agradecer a todos os que puderam nos assistir, agradecer a oportunidade dessa live, né? Eu fiquei conhecendo o jornalista Everaldo Leite mais proximamente, eu já o conhecia de nome, mas não tinha tido a oportunidade de interagir, né?
uma grata satisfação, um grande prazer. Eu sou Tiago, não tenho palavras para agradecer sobre a oportunidade dessa conversa, né? Gostaria de destacar no seu discurso que a sua posição política é corretíssima. O fazer político ele deve começar localmente, sim, e tendo em vista objetivos universais, né? Transformar o mundo significa transformar o mundo que está imediatamente perto da gente, né? E aí é correto, nós temos que pensar primeiro em Nova Iguaçu, né? Eu fico muito à vontade sobre isso, porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas moro em Nova Iguaçu desde 1964. Minha família toda já foi para o Rio. A minha filha mora no exterior, mora em Israel. Talvez ela esteja nos assistindo. Ela disse que iria assistir, eu passei para o informe para ela. Ela mora em Tel Aviv. Tá? E, de qualquer maneira, a gente tem que pensar, eu penso sempre em Nova Iguaçu. Trabalho no Rio de Janeiro, mas trabalho aqui também em Nova Iguaçu, participo de atividades em Nova Iguaçu, moro aqui e tenho uma ligação com a cidade que é de história, de família, e nós temos que pensar na nossa cidade inicialmente, sim, até, quem sabe, fazendo dela uma referência nesse sentido, para que outros municípios também possam se valer de uma experiência virtuosa dessa natureza a partir de uma promoção para a saúde que seja adequadamente projetada com base nos exercícios físicos. Muito obrigado realmente pela oportunidade e muito obrigado às pessoas que prestigiaram a live. Eu gostaria até de passar o meu e-mail, né? Sim, senhor. O e-mail é Leno, L-E-N-U, Leno, não John Lennon, Leno sem o N no final, Leno.ufrj, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, @gmail.com, não tem o BR. Então é leno.ufrj@gmail.com. Isso para o caso de eventuais dúvidas que tenham surgido e que não possam ter sido contempladas na nossa live. Eu vou ter o maior prazer em responder, só peço que as pessoas aguardem pelo menos umas 24 horas. Eu sempre respondo, eu vejo todos os dias os meus e-mails, e eu gosto muito, na verdade, de conversar sobre exercícios físicos, sobre a prescrição do exercício físico, e tendo em mente sempre isso, perspectiva de promoção de saúde e qualidade de vida. Muito obrigado. É isso aí, agradecemos, professor Tiago, agora com você, para suas saudações finais. Bom, quero mais uma vez agradecer, né? Eu destaquei inicialmente a presença do nosso amigo, o professor Leandro Nogueira, como eu já havia destacado e tinha plena consciência que seria uma tarde de muita informação, esclarecimento e muito rica nesse sentido. Agradecer a todas as pessoas que estão participando conosco. Não deu para falar o nome, porque realmente, gente, graças a Deus, a nossa live tem uma participação aqui das pessoas. Não deu para falar o nome de ninguém, mas todos sintam-se agradecidas, né? Porque realmente vocês que são a nossa satisfação no sentido de promover esse movimento, porque nós acreditamos que a informação é o diferencial na vida de todas as pessoas. E quando nós começamos a fazer esse movimento de live aqui, com a proposta de trazer informações, né? Nossa página lá, professor Tiago, também com o mesmo propósito de levar informação, mostrar para vocês coisas que já estão no nosso dia a dia, existem, que podem ser colocadas de forma concreta, podem ser realizadas na nossa cidade, podem ser realizadas na nossa vida, e que, para tanto, basta ter pessoas comprometidas e interessadas em fazer isso. E vocês podem ter certeza que o nosso grupo está com esse propósito, tem esse projeto. Nós já realizamos, né, há 20 anos na cidade ações concretas de intervenção na saúde, na qualidade da vida das pessoas. E a gente acredita que
E com esse movimento e outros que nós estamos organizando, nós iremos fazer isso de uma forma mais séria. Para todos, precisamos que vocês acreditem, estejam conosco e também, né, conosco, compartilhando os nossos ideais de qualidade de vida, de dias melhores para a cidade e para as nossas vidas. Muito obrigado a todos, muito obrigado aí, Everaldo Leite, Pericoso, e professor Leandro, muito grato mesmo. Gratidão por você estar conosco aqui e ter nos proporcionado essa tarde aqui, com muita informação. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aí também. As idosas do clube, as amigas do clube, que realmente estão sempre nos prestigiando. Obrigado. Agradeço a todos, agradeço primeiramente a Deus, a todos vocês que estão nos seguindo, nos compartilhando. Estamos com alcance altíssimo, graças ao seu carinho e à sua atenção. Obrigado a todos, ao doutor Leandro Nogueira, e professor também, ele gosta muito de ser chamado de professor, né? Ao nosso professor também, Tiago, professor Tiago Moraes, o seu clube da terceira idade, e a todos vocês que estão participando. Obrigado pelo carinho. Que Deus possa estar abençoando a todos. Fiquem com Deus e uma ótima tarde abençoada e feliz. Obrigado. Obrigado.